Após vencer o Ceará no estádio Beira-Rio, o técnico Roger Machado revelou uma conversa importante com um jogador do elenco que pediu para trocar de posição. Quero falar também, gente, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que ajudou o Inter, que pegou um elevador na tabela de classificação. E também falar sobre Ener Valencia. Afinal, de novo, ele foi pauta da entrevista do técnico Roger Machado após receber vaias no estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Um ótimo começo de semana. Semana com 2 jogos do Internacional. Na quarta-feira, o Colorado vai a Santos. Vou estar por lá, hein? Na Vila Belmiro, para encarar o Peixe, né? O Inter tentando aí a sua 3ª vitória seguida dentro do Campeonato Brasileiro. E no fim de semana recebeu o Vasco da Gama no estádio Beira-Rio, né? 2 confrontos da parte de baixo da tabela, para quem sabe fazer mais 6, né? E aí conseguir pegar ainda mais, né, um elevador dentro da tabela do Brasileirão. Vamos falar sobre tudo isso em nome da Gigante Veículos, onde está o teu carro novo te esperando. Já segue a Gigante Veículos no Instagram? Então segue @Gigante Veículos por lá, dá uma olhadinha nos stories, tem muita novidade chegando aí das negociações do final de semana, troca do showroom e muito mais, né? Então tenho certeza que o teu carro tá lá te esperando na Avenida Central, em Capão da Canoa, ou o Gigante vai até você, né? Então chama eles, ter usado na troca, a certeza de fazer o melhor negócio é com a galera da Gigante Veículos, que são meus parceiros de longa data aqui no canal. Tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a rodada, né? Afinal, o Colorado venceu o Ceará por 1-0 e ontem tivemos alguns complementos, né, da rodada. E, de certo ponto, a rodada ajudou, tá? O Inter termina a 15ª rodada, e é bom a gente destacar que o Inter ainda tem um jogo a menos, então o Inter tem 14 jogos, né? O Inter não tem o número completo aí de partidas ainda, e tem 17 pontos. Está na 12ª colocação, que é a última, né, de vaga para a Sul-Americana do ano que vem. Claro que tem muito campeonato, né? Não estou aqui celebrando que o Inter está em 12º, mas o Inter, por exemplo, né, ultrapassou a SAF do Pão, né, aqui de Porto Alegre, ultrapassou o São Paulo, ultrapassou o Vasco da Gama e ultrapassou o Santos. Ou seja, o Inter ganhou 4 posições com a vitória diante do Ceará. Por isso que é importante, né, o Inter seguir vencendo, porque se na próxima rodada o Inter ganhar o jogo, o Inter pode ultrapassar Ceará e Corinthians, já nesta rodada do Campeonato Brasileiro, e dependendo dos critérios, pode ultrapassar também o Fluminense e o Galo, só que aí é mais difícil, né? Afinal, o Inter tem saldo -4, olha o rescaldo, né, do primeiro semestre do Inter. E o Atlético tem saldo 1 e o Fluminense tem saldo 0. Então, teria que golear o Santos ou torcer, né, por uma vitória de 2 gols do Inter contra o Santos e torcer para que o Fluminense, né, perca por 2 gols e o Galo perca por 2 gols. Então, aí iria para critérios, mas Ceará e Corinthians, né, o Inter consegue ultrapassar. O Corinthians que joga neste meio de semana contra o Cruzeiro, né, o líder do Campeonato Brasileiro em São Paulo, e o Ceará que joga contra o Mirassol na Arena Castelão, tá? Então a gente fica de olho nesses 2 jogos, né? O Inter acabou então subindo algumas posições e chegando no objetivo que o Roger Machado destacou, né, que é ganhar, retomar a confiança, né, tirar o Inter de perto da zona. Afinal, o Inter abriu 15, 16, 17, 3 pontos, né, da zona do rebaixamento, justamente contra o Santos, né? Então, o Inter pode abrir mais 3, agora se ganhar na Vila Belmiro, um jogo importantíssimo, e começar, né, a projetar os jogos de Copa do Brasil. O Fluminense ontem, por exemplo, perdeu, né, o Fla-Flu. O Fluminense que já tinha perdido em casa para o Cruzeiro, então desde que retornou do Super Mundial, o Fluminense tem 2 derrotas, né, 2 derrotas dentro do Campeonato Brasileiro. E agora, né, gente, inclusive, joga na quarta-feira contra o Palmeiras em casa. Então eles têm o Palmeiras em casa e o São Paulo fora antes de encarar o Inter. Então é uma tabela complicada aí para o Fluminense, que é o adversário aí da Copa do Brasil, que é o primeiro obstáculo, né, que o Inter vai ter dentro da Copa do Brasil, né, das Copas fora do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Quero falar também, gente, sobre uma conversa que o Roger Machado revelou na entrevista coletiva envolvendo o Bruno Tabata, né? O Tabata que fez o gol da vitória contra o Vitória, né, aquele golaço, entrou mal no jogo, mas decidiu, e ontem, né, entrou muito mal no jogo contra a equipe do Ceará, né? Não conseguiu acertar passes, não conseguiu ser o velho Tabata. E o Roger Machado, na entrevista coletiva, revelou um pedido do Bruno Tabata
para passar a atuar como um meio armador, ou seja, né, na posição do Alan Patrick, mesmo sabendo, né, que ele perderia minutos em campo, porque geralmente, né, o Tabata vem sendo uma das primeiras alternativas do Roger no banco de reservas. Então ele quer concorrer com o Alan Patrick, né, ele quer ser um reserva do Alan Patrick. E o Roger diz o seguinte, ó, ele tem uma relação muito boa com a bola, não se aperta nos espaços e pode participar muito mais do jogo. Disse para ele que podemos fazer este movimento, mas de forma gradativa. Foi o que pontuou o técnico Roger Machado. É válido a gente destacar que o Internacional, né, tem 3 jogadores neste momento dentro do departamento médico, que são o Ricardo Matias, que tem um desconforto muscular na coxa esquerda, o Romero, né, que poderia ser este reserva do Alan Patrick, que tem uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, então deve ficar fora, inclusive, do jogo da quarta-feira, e o Ronaldo, né, que passou aí por um período de retreinamento e ficou fora do duelo contra o Ceará. O Inter não tem nenhum suspenso, né, mas é válido a gente lembrar que na quarta-feira também tem um duelo, né, em Porto Alegre, do time sub-20 do Inter contra o Santos, que vale a permanência na elite do futebol brasileiro. O Inter pode ser rebaixado nas categorias de base na quarta-feira, então a gente também vai ter olhares atentos para essa situação. Então Tabata, né, pode trocar de posição e virar um meio armador no Internacional. Já deixa no teu comentário aí o que tu acha, né? Se pode dar certo o Tabata como um 10 ou se de fato é um jogador mais para lado de campo. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Ener Valencia. Afinal, a gente viu o Borré ontem, né, participando ativamente do jogo. Teve um lance, né, que ele chuta e o goleiro faz um milagre, depois ele perde um gol, né, no comecinho do segundo tempo, mas ele faz uma jogada maravilhosa, né, no gol do Alan Patrick, e essa é a principal característica do Borré. Aliás, eu acho ainda, né, que o Borré é um jogador talhado para jogar com 2 atacantes. Ele sai muito da área, ele abre espaço, ele movimenta, é um jogador diferenciado na minha concepção. Sei que tem gente que não gosta dele, tá tudo certo, né, sei que aí nos comentários vai ter esse tipo de letra, né, mas, né, o Valencia entrou e não foi bem também, né? Teve 2 ou 3 arrancadas que ele estava visivelmente com o freio de mão puxado e foi vaiado, né? Em dado momento, né? Numa jogada onde ele está mano a mano com o Marlon, zagueiro do Ceará, e ele perde, né? Coisa que ele não fazia antes. E o Roger, né? Disse que atacantes, né? Estão vivendo de momentos, né? De fases, de bons e maus momentos, e que o momento do Valencia não é um dos melhores, que o momento é do Rafael Borré, mas que a expectativa dele como técnico é de que o Valencia consiga retomar esse protagonismo para que consiga de novo ser um jogador importante, como já foi em outros momentos, né, no Internacional. Então o Roger ainda acredita no Ener Valencia, que é um jogador, né, que vive essa relação de amor e ódio, né, com a torcida do Inter, mas, né, a princípio seguirá como reserva aí do Valencia, até porque, né, o Matias segue lesionado, o Luca, né, está completamente fora dos planos, né, do Roger nesse momento, tanto é que o Raikkonen esteve no banco de reservas na vitória contra o Ceará. Tá certo, gente? Não esquece de passar no site da KTO, kto.bet.br. Deixa eu ver a agenda de hoje, tá? O que temos hoje aqui pra gente palpitar? Temos Copa América Feminina, Argentina e Peru, Chile e Equador. Tem um jogo no Brasileirão da Série C, com Náutico e Caxias, né, jogando. Mas na terça-feira já tem os jogos de volta da Sul-Americana. Tem América de Cali e Bahia, jogo terminou empatado em Salvador. E o Vasco tenta um milagre contra o Del Valle, né? Jogo lá em São Januário. Então, palpita lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!